todos. Falamos ao vivo do estúdio da TV Tambaú, afiliada do SBT em João Pessoa. E está começando, nesse momento, o debate com os principais candidatos ao Senado Federal pela Paraíba. Uma realização do Sistema Tambaú de Comunicação, que será transmitido ao vivo pela emissora e também pelo nosso portal de notícias tambaú247.com.br. O debate será transmitido com intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, para que o público com deficiência auditiva tenha também a oportunidade de acompanhar as discussões. Participam do encontro os candidatos dos partidos que têm representação no Congresso Nacional. São eles Nelson Júnior, do PSOL, José Maranhão, do PMDB, Leila Fonseca, do PROS, Wilson Santiago, do PTB e Lucélio Cartacho, do PT. O candidato que, porventura, se sentir ofendido, poderá pedir direito de resposta. Cada caso será analisado particularmente pela Comissão Jurídica da organização do debate. O direito de resposta, se for o caso, terá a duração de 1 minuto. E o nosso debate terá 4 blocos. Você vai conhecer agora as normas dessa primeira parte do primeiro bloco. Cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para apresentar-se e justificar por que pretende ser senador pela Paraíba. Muito bem, a gente agradece a presença de todos os candidatos aqui na TV Tambaú e a ordem de apresentação dos candidatos foi definida previamente através de sorteio na presença de representantes de todos os candidatos. E a candidata Leila Fonseca, do PROS, foi a primeira a ser sorteada. E a senhora tem aí 1 minuto e meio para justificar a sua candidatura ao Senado. Bom dia a todos, bom dia a você, Aldo, aos jornalistas aqui presentes no estúdio, aos telespectadores da TV Tambaú e aos internautas. É uma satisfação estar aqui presente, um momento oportuno, ímpar, para que a Paraíba possa conhecer os candidatos. Bom dia aos candidatos aqui presentes. Desde já, gostaria de desejar boa sorte a todos, que aqui quem saia vencedor seja os paraibanos. Então, eu sou Leila Fonseca, sou professora da Universidade Federal da Paraíba, sou enfermeira, sou formada em Direito, tenho mestrado em Saúde Pública e estou terminando o meu doutorado. Coloquei o meu nome à disposição dos paraibanos porque acredito na Paraíba, acredito que podemos fazer a diferença. Quero ser a primeira senadora mulher, nunca tivemos uma representante feminina no Congresso. Os candidatos que aqui estão, muitos já tiveram oportunidade. Agora é a vez da mulher. O povo foi para as ruas solicitar mudança. E eu quero ser essa mudança, essa sua opção. Você que está sem opção, muita gente votando em nulo, em branco. Então, deixa eu ser a sua representante no Congresso para mostrar que podemos fazer a diferença. Eu quero aproximar o Senado do povo paraibano e lutar com muita garra, com muita força e com muita determinação por uma saúde... Candidata, terminou o tempo da senhora. Eu gostaria agora que o candidato Wilson Santiago, do PTB, fizesse a sua colocação. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia enfim a toda a Paraíba. Eu sou o Wilson Santiago, Eu gostaria de pedir desculpas, nós ficamos com um problema de áudio com o candidato Wilson Santiago. Quando ele estiver restabelecido esse problema, nós zeraremos o nosso cronômetro e ele sim terá aí o seu 1 minuto e meio para fazer a sua apresentação e colocação da forma que melhor lhe convier para o nosso telespectador, para o eleitor. Muito bem, nós estamos aqui com o nosso microfone e agora sim nós podemos passar. A equipe técnica já está pronta, o nosso cronômetro está ok? Então, por favor, candidato Wilson Santiago. Bom dia a todos os telespectadores da TV Tambaú, bom dia a você, Aldo, bom dia a todos os candidatos e bom dia, enfim, a toda a Paraíba. Eu sou candidato a senador por entender que a Paraíba precisa avançar. Eu tenho uma experiência de 17 anos como deputado estadual, como deputado federal e quase 1 ano no Senado da República. E durante todo esse tempo eu juntei não só disposição como experiência para procurar fazer pela Paraíba aquilo que os paraibanos esperam. Nós sabemos das necessidades da Paraíba, eu tenho conhecimento profundo do que
do que precisa o nosso Estado, e eu tenho certeza que, usando essa minha disposição e esse desejo de acertar, nós teremos condições de, interagindo com a população paraibana, desenvolver as ações, desenvolver os projetos que interessam ao nosso Estado, em todos os setores, na área de segurança pública, na área de saúde pública, na área de educação, especificamente interiorizando mais a educação superior e a educação profissionalizante, enfim, procurando fazer aquilo que a população espera de um senador trabalhador, de um senador que quer fazer aquilo que não foi feito ao longo de tantos anos, e juntando isso, fazendo o que queremos e o que podemos em favor do próprio Estado. Muito bem. Terminado o tempo, nós vamos agora ao candidato Nelson Júnior, do PSOL. O senhor tem 1 minuto e meio. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia ao público, ao telespectador da TV Tambaú. Bom, eu sou o professor Nelson Júnior, sou professor do Departamento de Psicologia da UEPB, em Campina Grande, sou militante social há 20 anos, sempre militando no campo da esquerda, fui candidato a governador em 2010 pelo PSOL, onde ficamos na 3ª colocação. No momento, sou candidato a senador, por quê? Para mudar a política paraibana, para mudar a maneira de fazer política na Paraíba. Sou candidato a senador representando aquela pauta de luta que foi às ruas no Brasil em 2013. Sou candidato a senador porque na nossa leitura, na leitura do PSOL e dos segmentos que nos representam, os nomes postos para o debate não representam os verdadeiros interesses do povo paraibano. No nosso entender, José Maranhão, Lucélio Cartacho, Wilson Santiago são representantes da política que vem mandando na Paraíba nos últimos 500 anos. Então, queremos mudar essa política, queremos fazer diferente, por isso o PSOL apresenta o nosso nome. Apresenta o nosso nome para discutir com você, para discutir com a sociedade os verdadeiros interesses do povo paraibano. Não podemos ter no Congresso Nacional simplesmente a repetição do que tem tido nos últimos anos. Um candidato que quer fazer do Congresso Nacional apenas um espaço para a sua manutenção política, para a sua sobrevivência política, outro candidato que quer fazer do Congresso Nacional um espaço para as oligarquias e outro que quer fazer do Congresso Nacional um espaço para construir o seu império pessoal. Então, política diferente, PSOL. Ok, terminado o tempo do candidato Nelson Júnior, passaremos então ao candidato do PT, ao Senado. O senhor tem 1 minuto e meio, candidato Lucélio Cartacho. Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia a todos os candidatos. Ok, nós pedimos desculpas mais uma vez. Agora ao candidato Lucélio Cartacho. Estamos também com um problema no microfone dele. Vamos agora... O senhor terá 1 minuto e meio ainda, sem nenhum prejuízo para o seu tempo. Podemos ir? Quando entrar o cronômetro, o senhor terá o seu tempo. Por favor. Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia aos candidatos aqui presentes, a população de uma forma geral. Eu sou Lucélio Cartacho, sou farmacêutico, sou candidato ao Senado. Tive a oportunidade de adquirir uma experiência importantíssima no serviço público enquanto superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que trabalha com mobilidade, tema importante na vida das pessoas. Fui convidado pelo meu partido, pela coligação A Força do Trabalho, que tem à frente o governador Ricardo Coutinho, para compor essa chapa e oferecer meu nome ao povo da Paraíba. Quero aproveitar essa oportunidade, com a minha juventude, com a minha capacidade de trabalho, para ofertar o que tem de melhor ao povo da Paraíba, para que eu possa aproximar o Senado do povo da Paraíba, fazer um mandato transparente, um mandato interativo, próximo das pessoas, e que o Brasília tem um lugar estratégico, é exatamente o Senado. É lá onde está o orçamento, é lá onde está exatamente a capacidade de trazer programas sociais. E eu quero, com a minha juventude, trabalhar em benefício do povo da Paraíba, fazer com que o governador Ricardo Coutinho tenha um parceiro no Senado para lhe ajudar a governar por mais 4 anos. Essa aliança veio em benefício do povo da Paraíba, o PT, o PSB, o PCdoB, os partidos que fazem parte dessa coligação. Portanto, estou pedindo essa oportunidade para dar vida nova ao Senado, fazer com que os programas sociais e a infraestrutura cheguem ao nosso Estado, cheguem ao nosso município. É para isso que estamos na política, para transformar a vida das pessoas de forma muito positiva. Peço sua oportunidade, dê vida nova ao seu voto. Vote Lucélio Cartacho. Bem, a gente aguarda aí encerrar o tempo do candidato. Passaremos agora, portanto, ao candidato do PMDB, ao Senado Federal, José Maranhão. Bom dia aos telespectadores. Cumprimento o apresentador Aldo Schuller e, em seu nome, todos os jornalistas aqui presentes. Sou candidato a senador para a Paraíba recuperar
a sua presença no recurso do Orçamento Geral da União, que hoje são muito reduzidos. A Paraíba precisa retomar o processo de desenvolvimento econômico e social. E, evidentemente, esse processo tem sido muito desfavorável na atualidade da Paraíba. Basta olhar à direita, o estado de Pernambuco, e à esquerda, o estado do Rio Grande do Norte e do Ceará, para se ter uma certeza que a Paraíba está sendo altamente prejudicada por falta de uma presença mais significativa nos grandes projetos nacionais. Tenho 60 anos de experiência na vida pública e penso que essa experiência pode ser de muita utilidade a esse processo de resgate do desenvolvimento econômico e social da Paraíba. Temos que trabalhar de forma objetiva para que o nosso Estado possa continuar se desenvolvendo e crescendo, o que não ocorre na atualidade. Por outro lado, a visão de que os grandes projetos nacionais não chegaram ainda à Paraíba é fundamental para o desempenho do meu mandato. Muito bem. O internauta também poderá participar durante todo o debate, elegendo temas polêmicos para cada candidato emitir a sua opinião. Vamos conferir. No início de cada bloco serão sorteados 2 candidatos. E o internauta poderá votar através do nosso portal de notícias Tambaú 247, o assunto que deseja que o candidato comente no início e fim de cada bloco. Então, nós vamos agora ao primeiro sorteio. Vamos sortear qual candidato. Vamos ver aqui. O candidato é Lucélio Cartacho, do Partido dos Trabalhadores. E ele terá 1 minuto para, exatamente, para comentar o início do tema do internauta, no início do bloco, do próximo bloco. Os temas escolhidos pelos internautas através do portal Notícias Tambaú 247, exatamente. E o segundo candidato a comentar será o candidato Wilson Santiago. Muito bem. E agora, exatamente, eu quero lembrar você que está em casa que você já pode acessar e começar a votar. Tá certo? Muito bem, vamos agora para a segunda parte ainda do primeiro bloco. Agora, os jornalistas farão perguntas aos candidatos. Muito bem, e vamos então às normas. O jornalista sorteado pergunta para um candidato também sorteado e escolhe outro para comentar. O que responde não pode ser repetido. O que comenta pode ser escolhido apenas uma vez. Os tempos são 30 segundos para a pergunta do jornalista, 1 minuto e 30 para a resposta, 40 segundos para o comentário e a tréplica é de 30 segundos. Vamos agora ao sorteio? Nós vamos sortear agora o jornalista que fará a pergunta. O jornalista é Walter Santos, do grupo WSCom. E o senhor tem 30 segundos, jornalista, para efetuar a sua pergunta e logo em seguida escolher quem fará o comentário à resposta. Vou sortear agora o candidato para quem o senhor fará. Vai retornar. Ok. O candidato José Maranhão é o escolhido para responder à pergunta do jornalista Walter Santos. Bom dia a todos os candidatos. Eu escolho Lucélio Cartacho para fazer o comentário que eu vou perguntar ao candidato José Maranhão. A Paraíba já foi a 4ª economia do Nordeste. Hoje não é mais. O senhor, como senador, o que é que concretamente o senhor fará para contribuir com o futuro governador para que o Brasil, a Paraíba especificamente, retome as suas vocações econômicas e tenha desenvolvimento? Okay, acabou o tempo. A resposta, por favor. Agora o senhor vai escolher quem vai comentar. Escolhi. Vai ser Lucélio Cartacho. Então, o candidato José Maranhão. O comentário da pergunta já é quase uma resposta.
A Paraíba perdeu um espaço importantíssimo na economia regional. Basta olhar à direita e à esquerda do nosso estado, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, que nós vamos ver que a Paraíba está perdendo espaço. É preciso recuperar esse espaço a nível de orçamento geral da União, sobretudo porque é dali que vêm os recursos públicos para os projetos de infraestrutura do estado, dos municípios paraibanos. Por outro lado, a Paraíba perdeu a refinaria de petróleo, perdeu, nesse mesmo tempo, a indústria farmacêutica, perdeu ainda a indústria automobilística e perdeu o Porto de Águas Profundas, que não saiu do canto. Então, nós temos que lutar por isso. E o Senado da República tem um papel decisivo, porque é a Casa da Igualdade Nacional. Ali, nós vamos lutar na competição com outros estados e outros espaços em igualdade de condições, diferentemente da Câmara Federal, onde as representações são proporcionais à população e deixam os estados pequenos, como a Paraíba, numa desigualdade muito grande. Aguardando terminar o tempo, o candidato Lucélio Cartacho faz o comentário. O Brasil cresceu muito nos últimos anos. A região Nordeste deixou de ser aquela região isolada que tem um disparate muito grande quando comparado com as demais regiões do país. Aqui na Paraíba, especificamente, o governador Ricardo Coutinho aproveitou os 4 anos que a Paraíba lhe deu e trabalhou bastante. Tenho certeza que será reconduzido exatamente fruto do seu trabalho. Como senador, quero ser um senador parceiro para trazer projetos estruturantes que vai ajudá-lo a governar cada vez melhor. Os próximos 4 anos serão decisivos para que a Paraíba avance cada vez mais. Como senador, quero dar essa contribuição. É em Brasília onde estão os programas sociais, os programas estruturantes e quero dar minha contribuição para a Paraíba crescer e avançar cada vez mais, poder estar no caminho certo. O candidato José Maranhão tem 30 segundos para a tréplica. Lamentavelmente, esse realce que Lucélio está dando ao crescimento da Paraíba não bate com a realidade. Nós temos aí uma economia estagnada, nós perdemos espaço, como bem afirmou o jornalista Walter Santos, e deixamos de ter as oportunidades que outros estados, na própria região Nordeste, tiveram. Ok. Aguardando o tempo. Muito bem, agora nós vamos escolher mais um jornalista que fará a pergunta. O jornalista é Alex Filho. Terá 30 segundos para formular a pergunta a o candidato. O candidato é Wilson Santiago. Gostaria que o senhor escolhesse o candidato que fará o comentário. Posso escolher o candidato José Maranhão, que acabou de responder, para comentar. Bom dia a todos, parabéns ao Sistema Tambaú de Comunicação pelo debate, na pessoa do meu amigo superintendente Henrique. Candidato, reforma política, candidatos. Indiscutivelmente, o Brasil sabe da urgência de uma reforma forte e concreta. Quais são as propostas que o senador eleito no dia 5 de outubro o senador irá levar para Brasília para que essa reforma saia do papel? O candidato Wilson Santiago, 1 minuto e 30 para a resposta. A reforma política ela é urgente, ela é cobrada por toda a sociedade brasileira. E nós temos propostas concretas para apresentar, que já apresentei enquanto se tentou a reforma política em anos anteriores. Primeiro, nós temos que acabar com a reeleição. A reeleição ela não é benéfica para a democracia brasileira. Segundo, nós temos que procurar encontrar um caminho que fortaleça os partidos políticos. E a extinção das coligações proporcionais é um dos pontos que fortalece, sim, os partidos políticos, porque obriga os partidos a apresentarem os mais candidatos para serem escolhidos pela própria população. Além de tantos outros temas que estão em discussão, como financiamento público de campanha, como também proibição de candidatos no que se refere às suas próprias doações pessoais
para a campanha política, como limite nas doações partidárias pessoais, são temas importantes. Mas nós temos que buscar e valorizar, sim, o voto popular, aumentando cada vez mais a presença das mulheres na vida parlamentar brasileira, tanto na Câmara como no Congresso, e também buscando, incentivando que a juventude, que toda a sociedade brasileira participe, sim, da vida política e das decisões políticas do próprio país. Muito bem. Agora o candidato José Maranhão fará o comentário. Eu acho que a reforma política é urgente e inadiável. Mas não é só a reforma política que nós temos que fazer. Os movimentos sociais que eclodiram há alguns meses atrás e o ano passado mostram bem que a sociedade não está satisfeita com o modelo que nós temos aí. A reforma eleitoral é urgente, mas as outras também o são. De tal forma que na eleitoral nós temos que acabar com algumas excrescências que geram o mercantilismo político ou então o aventureirismo em busca de legendas que são constituídas para assegurar aos seus fundadores privilégios que não correspondem às necessidades do país. Acabou o tempo. 30 segundos para a réplica. Tem outros temas, sim, que são importantes. Quando eu falo em temas importantes, o tempo é insuficiente para se comentar em um minuto, mas tem um ponto fundamental. Nós temos que reduzir o tempo do mandato de senador. Nós não podemos justificar para a sociedade brasileira que o presidente da República, que é a autoridade maior do país, tem 4 anos de mandato. E o senador tem 8 anos. Eu tenho uma proposta, uma emenda constitucional, reduzindo de 8 para 4 anos o mandato de senador para haver um equilíbrio geral. Ok. Terminou o tempo. Nós agora vamos escolher um outro jornalista, sortear, melhor dizendo, um outro jornalista que fará a pergunta. A jornalista Cláudia Carvalho, do Sistema Tambaú de Comunicação, tem 30 segundos para formular a pergunta ao candidato Nelson Júnior. E depois a senhora faça a escolha de quem comentará, por gentileza. Bom, bom dia a todos, bom dia, Aldo, bom dia aos telespectadores da TV Tambaú, bom dia aos candidatos. A minha pergunta pode ser comentada pela candidata Leila Fonseca. Ao candidato Nelson Júnior, eu gostaria de saber qual é a sua compreensão a respeito da redução da maioridade penal, se o senhor é favorável e a que o senhor atribui o crescente número de... a crescente na violência praticada por adolescentes. Vamos zerar o nosso cronômetro. O senhor tem agora 1 minuto e meio para a resposta. Esse debate sobre a questão da maioridade penal, ele sempre vem à tona no Brasil quando acontece realmente um crime cometido de larga seriedade, um crime bárbaro por um menor. Então, esse debate sempre vem à tona buscando, de certa forma, comover a sociedade para reduzir a maioridade penal. Agora, é importante colocar que dos crimes praticados por menores, menos de 1% são crimes relacionados ao homicídio. Então, só por esse aspecto, não se justificaria reduzir a maioridade penal. Eu acredito na recuperação das pessoas. Eu acho que é importante a gente levar em consideração que é necessário que o Estado ofereça condições de recuperação desses menores. É necessário que o Estado invista na ressocialização dos menores que cometem delitos. É necessário acreditar na recuperação das pessoas. E o Brasil não é o único país do mundo onde a maioridade penal é aos 18 anos. Nós temos 42 países, em pesquisa feita pela ONU, onde a maioridade penal é aos 18 anos. Então, acho que é importante, sim, a gente manter a maioridade penal aos 18 anos. Agora, tem que chamar a responsabilidade do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais para investir em educação, em políticas públicas, mas também ressocialização para os menores que cometem algumas irregularidades. E, no caso que for necessário cometer algo, quando eles cometerem algo mais sério, realmente a UECA dá conta disso. Ok. A candidata Leila Fonseca tem 40 segundos para fazer o comentário. Eu concordo com o candidato Nelson Júnior. Infelizmente, assim, a violência tem crescido bastante no nosso estado e eu sou a favor da redução da maioridade penal, embora sabendo que não irá resolver o problema. O que precisamos é investir em políticas públicas de inclusão social
estruturar as escolas para que realmente nós possamos contribuir com escola em tempo integral. Então, precisamos valorizar mais os profissionais de educação e, consequentemente, investir na educação, e os jovens não irão adentrar no mundo da criminalidade. Ok, o candidato Nelson Júnior tem 30 segundos para a tréplica. Exatamente por entender, como falou a candidata Leila, que a redução da maioridade penal não vai reduzir a criminalidade, é porque eu sou contra. Eu sou contra exatamente porque é uma proposta que visa tapar o sol com a peneira. Não resolve o problema. Para resolver o problema, temos que investir em educação, temos que investir em políticas públicas para tirar esse jovem da rua, dar qualificação profissional. Eu acredito na juventude, eu acredito na mudança, por isso que eu luto com o PSOL para mudar esse país. Muito bem, vamos escolher mais um jornalista que fará a pergunta. É o jornalista Rubens Nóbrega, da CBN, Jornal da Paraíba. O senhor tem 30 segundos para formular a pergunta e logo em seguida escolher quem fará o comentário. O senhor vai fazer a pergunta para o candidato Lucélio Cartacho. Bom dia a todos. Eu gostaria de perguntar, aliás, registrar que Alex roubou a minha pergunta, né, que era também sobre reforma política. Mas um assunto específico que eu gostaria de pontuar aqui é a sua opinião, candidato, sobre o Instituto Recol. O Instituto do Recol, no nosso ordenamento jurídico eleitoral. E eu escolho o candidato Wilson Santiago para comentar. Okay. Na verdade, Rubens, nós entendemos o Instituto Recol importante em relação a essa questão jurídica, mas entendemos também importantíssimo que nós pensamos, embora você não tenha formulado a pergunta, em relação à nossa reforma política, que é algo importantíssimo para o nosso momento político que estamos vivenciando. Nós estamos assistindo aí pessoas que estão trocando de candidatos, pessoas que estão fazendo alianças, pessoas que estão fazendo parâmetros fora do dia a dia da política nacional. Então, queremos aproveitar esse momento para fazer com que a participação da mulher ela seja cada vez maior na nossa reforma política, para fazer com que o financiamento público de campanha, que é fundamental para que nós possamos fazer com que a diminuição da corrupção seja sistemática no nosso país, fazer com que aquelas pessoas que têm condição de entrar na política por vocação, por saber que é um espaço importante para transformar a vida das pessoas, muitas vezes ficam com dificuldade exatamente pela questão financeira. Então, dar oportunidade a essas pessoas é essencial. Outro ponto importante é o fim da coligação, porque entendemos que, do ponto de vista de hoje, a política está se fazendo aliança na proporcional meramente pela questão de fazer mais ou menos deputados. Nós queremos que essa aliança seja feita baseada em programas políticos, em afinidades ideológicas, em partidos que têm a mesma linhagem. Portanto, é importante nós investirmos forte para que finalmente essa reforma política seja votada no país. Estou vendo aqui candidatos que tiveram a oportunidade de debater isso no Congresso e não fizeram. Agora chegou a hora do povo pedir e, como senador, vou contribuir de forma efetiva para que a reforma seja finalmente votada em benefício do povo da Paraíba. Bem, agora o candidato Wilson Santiago tem 40 segundos para fazer o comentário. É muito bom ouvir os comentários, as respostas, mas pouco está se ouvindo aqui a apresentação das soluções para os graves problemas que a Paraíba enfrenta. Se fala em reforma política, se fala em obras estruturantes, em tudo. Muitos tiveram essas oportunidades e nada fizeram em relação a isso. O que eu quero dizer é que não só o Instituto, como qualquer iniciativa desse país que venha melhorar, orientar, contribuir para se melhorar tudo o que aí está, é bem-vindo para a sociedade brasileira, especialmente para quem quer realizar... Okay, acabou o tempo do senhor. O candidato Lucélio Cartacho tem 30 segundos para a tréplica. Na verdade, insisto nesse tema por ser bastante importante. O povo foi às ruas pedindo mudança na classe política. É importante a renovação política como forma de fazer com que a gente tenha uma oxigenação no Senado. Por isso, coloquei meu nome dentro desse momento exigido pela população brasileira, para que nós possamos ter a oportunidade de dar vida nova ao Senado, de apresentar novas ideias, novas propostas e fazer com que a Paraíba esteja um senador aliado com o governador, parceiro que traga projetos em benefício e desenvolvimento de todo o estado da Paraíba. Esse é o meu papel, é isso que irei cumprir em Brasília. Muito bem. Agora, Josival Pereira foi o jornalista que ficou para fazer a pergunta por último, mas é importante que o telespectador tenha conhecimento. E ele vai perguntar à candidata, Leila Fonseca. Ok.
Muito bem, bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu quero escolher Nelson Júnior para fazer o comentário à pergunta de Leila Fonseca. A pergunta é a seguinte: nessa campanha eleitoral aqui na Paraíba, uma característica dessa campanha eleitoral é que quase todo mundo está traindo, fidelidade zero, fidelidade quase nenhuma. Aí a minha pergunta é: que propostas para moralizar a política, se a senhora for eleita, defenderá em Brasília? Ok, a senhora... Posso? A senhora tem 1 minuto e meio para a resposta. Boa pergunta, Josival. Primeiro, defender a reforma política, porque eu acredito que quando a gente fala em fidelidade partidária, em traição política, aqui nesse próprio debate, assim, nessa própria plenária, a gente nem poderia, porque o que nós observamos no cenário político paraibano é que pessoas que estão no mesmo lado, quando chega tempo de política, que são oposições, estão aliados. Ou seja, não estão visando os interesses da população e sim benefícios pessoais. E eu, como senadora, quero lutar para defender a reforma política, que foi tão bem discutido aqui pelos os candidatos, mas que já tiveram a oportunidade e não fizeram. Então, como senadora, eu quero lutar para que isso seja realmente efetivado, a fim de democratizar o processo eleitoral. E entendo como é frágil esse processo, porque eu mesma tenho muito pouco tempo de televisão comparado com os meus concorrentes. Então, se faz necessário, urgentemente, essa reforma política. Ok. Muito bem, eu gostaria... acabou o tempo? Terminou. Eu gostaria apenas de falar para o jornalista Josival que quem tem que fazer esse comentário, pelas regras estabelecidas, é Nelson Júnior, que tem que fazer o comentário a respeito. Ok? Foi ele escolhido. Ok, pois não. Bom, Josival fala de traição aqui nessa bancada. A maneira como foram formadas as chapas para disputar essa eleição é a cara da traição. Um traiu o eleitor que votou acreditando que era oposição ao governador Ricardo Coutinho, fala do candidato Lucélio. O outro traiu todo mundo, que sentou com o PMDB, sentou com o Ricardo Coutinho, fechou com o Cássio, que é o candidato Wilson. Então aqui é a cara de traição nessa bancada, nós temos aqui hoje. Como candidato ao Senado, eu quero lutar por uma reforma política, onde a gente veja o seguinte: nós temos que transferir a decisão ao povo, através de plebiscitos e referendos. Temos que ter tempos iguais na televisão para todos os candidatos e financiamento público de campanha. Ok. Agora a candidata Leila tem 30 segundos. O que eu quero deixar claro para os telespectadores é que, infelizmente, o que determina a eleição não é o seu voto. Enfim, é a estrutura política. Vocês podem observar, como observamos nas ruas, que nós estamos com campanhas milionárias. E esse dinheiro vem de onde? Do nosso bolso. Então, fiquem atentos a isso. No dia 5 de outubro, vote certo, vote consciente. Muito bem. Chegamos ao final deste primeiro bloco. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Participe com a gente aí através das redes sociais, Facebook, Twitter, por meio da hashtag Debate TVT e Portal Tambaú 247. TV Tambaú nas eleições 2014.